Deus não gosta de atalho. Quando Deus ele manda a gente seguir o caminho, é porque é nesse caminho que ele garante. Agora, quando a gente desvia do caminho do Senhor, a gente vai quebrar a cara. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas, compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Justamente assim. Sou Deus eterno, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mais uma vez, Senhor, eu entrei com a presença, Pai, no nome do Senhor Jesus, teu Filho amado. Quero te agradecer, Senhor, por mais um dia de vida, Senhor, por esse encontro, Pai, reunidos agora em teu nome, nesse devocional, Pai. Por as pessoas que participam diariamente conosco, por esse rapaz novo, Caio, que está entrando hoje, Pai. Que nós possamos prosseguir firmes na tua presença, buscando cada vez mais a tua face, Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, dentro da tua palavra, e ensina-nos, Senhor, aquilo que está oculto ao nosso entendimento, para que possamos compreender, Senhor. Revela-nos, ó Deus. Fala conosco o que precisamos aprender e que possamos colocar em prática todos os dias de nossa vida. Em nome de Jesus que eu oro, na certeza da bênção recebida. Amém. Êxodo capítulo 13 nos diz: os primogênitos são santificados a Deus. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: santifica-me todo primogênito, o que abrir toda a madre entre os filhos de Israel, de homens, de animais, porque meu é. E Moisés disse ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia em que saíste do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor os tirou daqui. Portanto, não comereis pão levedado. Hoje, no mês de Abib, vos saís, e acontecerá que, quando o Senhor te houver metido na terra dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos heveus, e dos jebuseus, a qual jurou aos teus pais que te daria, terra que mana leite e mel, guardarás este culto neste mês. 7 dias comerás pães asmos, e ao 7º dia haverá festa ao Senhor. 7 dias se comerão pães asmos, e o levedado não se verá contigo, nem ainda fermentado será visto em todos os teus termos. E naquele mesmo dia farás saber o teu filho, dizendo: isto é pelo que o Senhor me tem feito, quando eu saí do Egito. E te será por sinal sobre tua mão, e por lembrança entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca. Porquanto, com mão forte, o Senhor te tirou do Egito. Portanto, tu guardarás este estatuto a seu tempo, de ano em ano. E também acontecerá que, quando o Senhor te houver metido na terra dos cananeus, como jurou a ti e a teus pais, quando da tua houver dado, apartarás para o Senhor tudo o que abrir a madre, e tudo o que abrir a madre do fruto dos animais que tiveres, os machos serão do Senhor. Porém, todo o que abrir a madre da jumenta, resgatarás com cordeiro. E se não resgatares, cortar-lhe-ás as cabeças, mas todo primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. Se acontecer que teu filho, no tempo futuro, te pergunte, dizendo: o que é isto? Dir-lhe-ás: o Senhor nos tirou com mão forte do Egito, da casa da servidão. Porque sucedeu que, endurecendo-se Faraó, para não nos deixar ir, o Senhor matou todos os primogênitos da terra do Egito, desde os primogênitos do homem até o primogênito dos animais. Por isso, eu sacrifico ao Senhor os machos e tudo que abre a madre. Porém, a todo o primogênito de meus filhos eu resgato.
e será por sinal sobre tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor nos tirou do Egito com mão forte. Quer prosseguir É, aí, o 17, ou quer que eu prossiga? vamos, vamos discutir esse trecho aqui, porque eu acho que vai mudar um pouquinho o assunto. Tem bastante mensagem importante aqui. Depois a gente termina esse trecho do 17 em diante, pode ser? Como queiras. Se alguém mais quiser comentar aí, também fica à vontade. Eu estava estudando agora de manhã esse capítulo e eu vi aqui que esse trecho aqui, ele está relacionado com o capítulo anterior, né? Onde Deus passou as instruções para Moisés em relação ao sacrifício do cordeiro da última praga, né? Da última praga não, da libertação realmente lá onde ele pede para matar o cordeiro quando eles estavam ainda lá no Egito, para matar o cordeiro e passar o sangue dele na porta, né? Para quando viesse a morte, ela passasse sobre, né? Que a gente fala hoje que é o Passover, né? Que é a Páscoa, para que passasse sobre as casas e não atingisse aquele povo. E todos os primogênitos, no qual a morte, né, aquele espírito maligno conseguiu entrar, ele morreu, né? Ele foi sacrificado, né? Ele morreu. Então Deus vem aqui e fala, né? Que todo primogênito no qual sobreviveu, né, ou da qual virá daqui em diante, será oferecido a ele, né, e como forma de gratidão, né, como forma de gratidão pelo que Deus fez, né, para o povo de Israel ali naquele momento, porque os primogênitos dos outros foi abatido, né? Mas o do povo de Israel sobreviveu. Então, que eles fossem dedicados, né, como forma de gratidão a Deus. Então, Deus fala aqui, ó, disse o Senhor a Moisés, ó, consagra-me todo o primogênito, todo o que a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu, né? Então, aqui Moisés vem passar justamente essa mensagem para o povo dele, né? Que não somente de homens, mas até de animais também, que sejam consagrados ao Senhor, né? Ele, uma outra mensagem que ele traz aqui também é sobre a questão da pressa, né? Do pão sem fermento. Então, essa questão do fermento aqui tem algumas reflexões, né? A primeira dela é a questão de que não havia tempo de esperar o pão crescer, né? Tinha pressa para que eles saíssem dali. E ele pede para que isso aqui se torne né, um evento, né? Que ocorra regularmente, que a gente sabe que é a Semana da Páscoa, né? Para que os descendentes, as crianças, né? Todo o povo sempre se recorde e aprenda sobre isso, né? Que não foi a libertação do povo de Israel, não foi uma libertação política, né? Ela não foi por força do homem, por uma batalha, né? Mas ela foi pela intervenção de Deus, né? Então a gente consegue entender agora por que Deus demorou tanto, né, para ir lá e libertar o povo, né? Então ele mandou uma praga, depois ele mandou outra praga, ele foi quebrando os corações, foi mostrando para o povo que eles tinham que ficar na dependência de Deus, né? Que não era o povo que ia fazer, não era Moisés que ia fazer, mas quem ia fazer é Deus, né? Então, depois né, de ter feito todas essas coisas né, no Egito, ele veio mostrar, falar para os filhos ali que aquilo tinha que se repetir, né, de tempo em tempo para que passasse, né, para as próximas gerações o que é que Deus fez, né, para o povo do Egito durante a libertação. Uma outra lembrança que tem aqui, a questão do fermento que a gente comentou, é a questão do pecado também, né? Que o fermento ele contamina também. Isso é uma outra reflexão que traz também sobre essa questão do fermento, né? O fermento simboliza contaminação, né? Então é uma semana onde deve ficar, né, o mais purificado possível, né? E outra coisa também que traz, a gente comentou, né, sobre a questão da carne, né,
é uma semana onde traz uma reflexão de humildade, né? Porque Jesus, tudo isso aqui é apontando para Jesus, né? Tudo isso aqui é apontando para nosso Senhor Jesus lá na frente, né? Então esse sacrifício desse animal aqui, né? Ele era um sacrifício para expiar, né? Do pecado, era o primogênito ali oferecido ao Senhor. Mas está tudo lembrando o nosso Senhor Jesus Cristo que lá na frente vai vir e fazer essa expiação eterna, né? Que é o puro realmente. A gente depois acho que vai ter uma reflexão sobre isso, a questão do cordeiro que o cordeiro puro ele liberta o cordeiro sujo, né? O impuro. Então nós homens somos impuros e seremos libertos por Cristo, né? Que é o cordeiro puro. A mesma coisa aconteceu lá no Egito, né? Aquele cordeiro que foi sacrificado, né? Para que o sangue passado na porta, né, protegesse aquelas famílias, era o cordeiro, né, entre aspas, puro, né, ou o mais puro possível, né, libertando os cordeiros, né, os homens ali, né, os outros animais, os impuros, né. Então sempre tem um cordeiro puro libertando, né, os cordeiros impuros, né, e é onde Cristo vem e faz isso de maneira excelente, né, nos libertando, né, nós impuros sendo libertos por Cristo. Amém? Muito bem, Fábio, muito bem. Estou muito feliz com você, viu, cara? Estou vendo que você, Como assim muito você tá... bem. Você explicou detalhadamente como tinha a ver de ter explicado. Tudo que eu ia falar, você falou. É bom que nós lembremos, amados, e passamos para os nossos filhos o que nós aprendemos, né? Para que eles permaneçam. Porque a palavra de Deus nos fala hoje: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando Jesus falou isso, ele me faz lembrar dessa passagem, quando o Senhor fala, né? Este dia vos será por memória, e celebrá-lo-ás, eis por festa ao Senhor nas vossas gerações. Ó, celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comerás pães asmos, ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Então são coisas que Deus quer que nós façamos e que nós não nos esquecemos destes dias, dos dias em que são. Esse era o povo judeu, né? Hoje nós comemoramos a ceia do Senhor, um primeiro domingo do mês, alguns comemoram no segundo, aí vai de cada congregação, não tem muito a ser rígido nesse sentido, porque o nosso Senhor Jesus Cristo veio, já pagou o preço e nos deu novo mandamento, nova ordem a ser seguida. Mas o povo judeu, que ainda espera o Cristo, eles fazem, eles comemoram e eles seguem perpetuamente a este mandamento do Senhor. Amém, meus amados? Vou prosseguir aqui. Amém. Deus guia o povo pelo caminho. Aconteceu que, quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que, porventura, o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. E subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamento, ajuntamento aos filhos de Israel, dizendo:
certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram do Sucote e acamparam em Etá, à entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles, de dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e à noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Amém? Então, aqui, amados, nós percebemos que Deus guiou aquele povo de uma forma exuberante, né? Que ele preferiu que o povo andasse mais num caminho mais distante para não se encontrar com os cananeus ali, para que não houvesse guerra e o povo voltasse para trás, para que o povo pudesse prosseguir em seu intento. E foi isso que Deus fez. Fez eles rodear, andar mais, um caminho mais longo, onde eles levaria para a terra prometida, para que o povo pudesse meditar e estar sabendo que Deus estava conduzindo. Era um caminho difícil, um caminho duro, que de noite fazia muito calor e à noite fazia frio. Mas Deus era com eles. Deus colocava uma nuvem de dia para que o sol não fosse tão escaldante sobre eles. E à noite, como era muito frio naquela região, Deus colocava uma nuvem de fogo. Você vê como Deus cuida do povo, do seu povo, né, rapaz? Que coisa maravilhosa, né? Aí que ele fala no 18 aqui, mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. E tomou Moisés os ossos de José consigo, portanto havia este estreitamente a juramento ajuntado aos filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Quer dizer, José já sabia que Deus os havia de visitar um dia para tirar aquele povo daquele lugar. E ele já falou, leva meus ossos, não me deixa aqui não. Até isso ele já havia pensado, né? E está ali, Moisés levou consigo os ossos de José. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etá, à entrada do deserto. E o Senhor, aqui ele fala isso que eu falei para vocês, ó, o Senhor ia diante deles, de dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e à noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para caminhar de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Então Deus era com eles frequentemente, tanto de dia como de noite, em todo o tempo, Deus os guiava ali. Amém? Eu não poderia deixar de falar um pouquinho, sabe, sobre a providência de Deus, sobre a mão de Deus, sobre a proteção do Todo-Poderoso, né? Como Deus, ele mostra para a gente que vale a pena servir ao Senhor, que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, né? Deus conduziu aquele povo. Eu sempre falo que Deus não gosta de coisas fáceis, Deus gosta de coisas difíceis. Porque é nas coisas difíceis que a gente se disponibiliza a, a ir com mais fervor, a ir com mais fé, né? Deus não gosta de atalho. Quando Deus ele manda a gente seguir o caminho, é porque é nesse caminho que ele garante. Agora, quando a gente desvia do caminho do Senhor, a gente vai quebrar a cara. Então, bom estarmos na presença de Deus para não pegarmos atalho. Eu fiz até uma brincadeirinha dizer que
quem pega atalho encontra o lobo mau. E lá adiante, o lobo mau quer dizer tudo que não vem de Deus. O lobo mau quer dizer tudo que atrapalha a vida da gente com Deus. Então, melhor seguir no caminho que Deus direciona, que Deus vê a sua fidelidade, Deus vê que você obedeceu, né? Então, e a proteção dele é grande sobre nós, né? Como ele mesmo viu que durante o dia era muito quente, e dava aquela nuvem para proteger do calor, enfim, até a sombra. Então, debaixo da potente mão de Deus é a sombra, debaixo da potente mão de Deus é a proteção fiel. Então, como ele foi naqueles tempos, ele continua sendo nos dias de hoje. Que não venhamos errar o caminho, porque o caminho é Jesus, que é a verdade e a vida. Então, debaixo da proteção de Deus, a gente consegue passar para chegar até a porta estreita, né? E Deus seja louvado. Obrigada por esse momento. Deus abençoe. Amém, amém. O que me chamou a atenção aqui é que Deus, ele não manda os homens direto pelo caminho mais curto, porque ele sabia que tinha guerra lá na frente. Então, os filisteus estavam em guerra, né? E o receio de Deus era mandar o povo por aquele caminho que era mais curto, mas o povo, vendo a guerra, se arrependesse de ter deixado a terra do Egito, né? E, e quisesse voltar, né? Ou mesmo achar que Deus não estava com eles, né? E isso me lembrou um testemunho ontem, porque eu tava. Minha esposa tem ficado meio esquisita esses dias, sabe? É, meio distraída, assim, né? É, e ontem eu sentei com ela para conversar com ela e ela me disse algo tão bonito, porque é, primeiro ela falou que ela não sabia se ela deveria falar comigo ainda sobre aquilo, né? Mas a gente precisava conversar. E, e que ela falou que Deus estava falando com ela, né? Que ela estava sentindo a resposta de Deus, o Espírito Santo conversando com ela. Acho que pela primeira vez na vida dela, ela estava entendendo quem era Deus. E o que ela vinha me dizendo é que ela estava aprendendo que ela não tinha mais que questionar se o que Deus estava fazendo era certo ou errado. Pela primeira vez na vida dela, ela estava entendendo que o que Deus, né, veio fazendo na vida dela, os tropeços, né, e tudo mais, era parte do plano de Deus. Que o nosso papel não é questionar se Deus é bom, se Deus é ruim, né? É somente crer que Deus, tudo que ele faz, sempre é bom. Mesmo às vezes parecendo que é difícil pra gente, né? E isso aqui acho que traz uma lição muito forte, porque a gente vê Deus trabalhando na vida do povo dele aqui, né? Nessa caminhada, e nem sempre vai ser fácil, né? Muitas vezes a gente vai ter que dar voltas, a gente vai ter que passar por algumas situações, justamente para que a gente realmente aprenda, né? Deus trabalha o nosso coração, ele não tem. O objetivo dele não é que a gente chegue na Terra Prometida, que a gente viva a abundância, que a gente. Não, ele quer trabalhar o nosso coração, ele quer que a gente viva essa abundância, ele quer que a gente viva as maravilhas de Deus, mas as maravilhas de Deus são espirituais, né? Elas são eternas, elas não são carnais. E muitas vezes nós temos que passar por situações onde nós seremos lapidados, né? Nosso coração vai ser trabalhado. E, e esse testemunho que eu ouvi ontem, eu acho que foi muito bonito, porque eu lembro uma vez que a gente estava sentado na mesa e a gente estava falando sobre Maria, né? Mãe de Jesus, se Maria era virgem, se Maria não era virgem, né? Que acho que tem muitas pessoas alguns estudiosos que, como, né, discutem isso, né?
E ela, eu lembro que na época, não sei se era, não era, porque assim, né, como assim, né, tal. E aí eu lembro que na época eu comentei, né, com ela, que falei assim, olha, se era ou não era, eu não sei. Só sei que se está escrito na Bíblia, eu acredito e não quero discutir, não quero questionar isso, né? E aí vem aquela questão de Jonas, lembra que a gente brincou, né? Olha, a gente fala que baleia engoliu Jonas, ficou 3 dias ali. E aí eu acho que o pastor falou, mas se fosse ao contrário, também se falasse que o Jonas tivesse engolido a baleia, eu também ia acreditar, porque se está escrito, amém, né? Quem sou eu para questionar? E eu acho que pela primeira vez caiu essa ficha, né? Sabe, na cabeça dela de falar, meu, se tá lá, tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Se Deus colocou aquilo ali, se é a palavra de Deus e tá ali, algum propósito tem. Quem sou eu, né? Para questionar, né? Então, a gente vê realmente a maravilha, né? Que a transformação que Deus vem fazendo nos nossos corações, né? Ao ponto de a gente caminhar realmente prostrado a Ele, e dizer amém, né? E simplesmente ser obediente, né? Porque esse que é o nosso papel, é isso que Deus quer da gente, né? Glória a Deus. E a gente vê aqui também o Senhor acompanhando, né? Guiando. Ele vai prover o maná, ele vai prover a luz, ele vai prover a sombra, ele vai prover tudo, né? E foi até o final, né? Ó, nunca se apartou do povo a coluna da nuvem durante o dia, nem a coluna do fogo durante a noite. Assim, né? Foram... Deus sempre está conosco, né? Sempre está conosco. Glória a Deus. Nós receberemos, pedido, Senhor. O Fábio está com o coração dele, sabendo e confiante que tu vai curar, Senhor amado. E nessa hora ele fala com quem? Venhamos orar. Então, com a fé do Fábio, com a fé de todos que aqui estão nessa bancada, Senhor, nesta mesa santa, nós agora profetizamos a bênção da cura. Em nome de Jesus, aonde tiver esta criança, Senhor, toma nas tuas mãos, Pai. Passa a tua mão santa e saradora, Senhor, como um bálsamo nesta criança, da planta dos pés até o último fio de cabelo. Contempla em nome de Jesus. Te dou graça por essa rica oportunidade de clamar a Ti, Senhor. Obrigada por tudo. Enche-nos da Tua graça, da Tua unção, nesse decorrer de dia, Pai. Que venhamos vigiar e sabemos que a Tua potente mão está estendida sobre nós. E nessa hora eu te louvo e te agradeço por essa potente mão, Pai, como foi no dia lá de Moisés, na travessia, meu Deus, do mar. Que tu foi com aquele povo, tu é conosco, Pai. E em nome de Jesus, nos dê sabedoria divina e discernimento, de saber o que provém de ti e o que não provém. Aleluia. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, nós rogamos agora e para sempre. Amém. Amém. Amém, Senhor, amém, Pai. Eu te peço também, Senhor, que além do Fabrício, Senhor, o Senhor cuidado dele, Pai, do pulmãozinho dele, Pai, restaurar todas as células do corpo dele, Senhor. Peço também pela vereadora Marileide, Senhor, que o Senhor olhe por ela, Pai, que é aquela senhora, Pai, que aquele câncer, Senhor, não tenha poder sobre a vida dela, Pai, que o inimigo não tem poder, Pai, que com todo medo, Senhor, todo mal, Pai, que tenha afligindo a mente dela, Senhor, o coração dela, Pai, a parte emocional, Senhor, restaura, Pai, restaura emocionalmente, Pai, restaura, Pai, fisicamente, Pai, restaura cada célula, Senhor, que seja para o seu testemunho, Senhor, o testemunho daquilo que o Senhor tem feito na vida dela, Senhor. Obrigado, Senhor, que o Senhor continue transformando o coração dela, Pai, que ela consiga enxergar, Pai, o seu amor ali, Pai, o seu amor na dificuldade, Senhor, que ela possa enxergar, Pai, o seu mover, Senhor, e que ela seja entregue, Pai, aos seus pés, Senhor, que o Senhor vai fazer, Pai, o Senhor vai fazer a transformação necessária, o Senhor vai trazer, Pai, os ensinamentos necessários, Senhor, e para sua honra, para sua glória, Pai, ela será testemunha, Pai, de cura, Pai, e transformação em tudo que o Senhor tem feito na vida dela, Senhor. Cuida dos familiares, Pai, cuida dos filhos, Pai, tira a aflição, Senhor, que eles possam ver amor, tranquilidade e paz, Senhor, em cada ato, Senhor. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Você a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo inocente pagou por todos os nossos pecados.